A sua igreja diz que a Bíblia é inspirada, segundo Timóteo 3, versículo 16. A própria Bíblia exige que não existam interpretações particulares ou invenções teológicas, segundo Pedro 1, versículo 20. Jesus garante que ele é a única verdade absoluta, João 14, versículo 6. E promete que essa verdade nos liberta, João 8, versículo 32. Então me responda, se a Bíblia é perfeita e a verdade liberta, então por que o sistema teológico do cristianismo precisa de várias interpretações e cada denominação dizem estar falando a verdade? Por que não existe um consenso, já que a fonte da verdade é Jesus e a própria Bíblia? Eu me chamo Heraldo Santos e você está no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. Sejam todos bem-vindos. Qual o evangelho verdadeiro? O de Jesus ou o de Paulo? Hoje não vamos discutir fé, devoção ou experiência religiosa. Vamos discutir texto. Vamos discutir cronologia. Vamos discutir autoridade. A maioria dos cristãos acredita estar seguindo o evangelho de Jesus. Mas quase ninguém para perguntar algo essencial. Quem definiu esse evangelho? Para responder, precisamos aplicar um método simples e honesto, o mesmo usado em qualquer investigação histórica séria. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Sem essa regra, tudo vira dogma. Com essa regra, a teologia começa a tremer. Comecemos pelo básico. O que é um apóstolo? Nos evangelhos, discípulo e apóstolo não são a mesma coisa. Lucas registra com precisão histórica o momento da distinção. Jesus chama muitos discípulos, dentre eles, escolhe 12, aos quais dá o nome de apóstolos. Os nomes são listados. O número é fechado. O critério é claro. Não há ambiguidade. Quando Judas morre, a própria comunidade estabelece o critério para a substituição, alguém que tenha acompanhado Jesus desde o início e que seja testemunha histórica da ressurreição. Não se recorre a visões, êxtases ou revelações privadas. Matias é escolhido por sorteio comunitário. Esse é o modelo apostólico bíblico. E agora a pergunta inevitável: onde Paulo se encaixa nisso? Ele não caminhou com Jesus. Não foi escolhido por Jesus histórico. Não recebeu autoridade do colégio apostólico. Então de onde vem sua autoridade? O próprio Paulo responde: não veio de homem algum, nem dos apóstolos, nem da tradição. Veio de revelação. Uma revelação privada. Aqui surge o primeiro rompimento estrutural. Jesus constrói autoridade com ensino público, verificável, diante de testemunhas. Paulo constrói autoridade com experiências individuais interpretadas como revelação. Se revelação privada cria apóstolo, então qualquer um pode ser apóstolo. Mas o problema não para aí. Precisamos olhar agora para o conteúdo do Evangelho. Jesus inicia sua missão anunciando o reino de Deus. Arrependimento. Justiça. Transformação de vida. Esse é o Evangelho mais antigo que temos registro. Não há cruz no centro. Não há sangue. Não há justificação jurídica. Não há pecado original. Jesus perdoa pecados antes da cruz, cura, restaura, reintegra. O perdão acontece por decisão divina, não por pagamento sacrificial. A parábola do filho pródigo é clara. O pai perdoa porque decide perdoar. Se a cruz fosse condição indispensável, esse perdão seria impossível. Paulo, por outro lado, redefine o Evangelho. Em suas cartas, o centro deixa de ser o reino e passa a ser um evento: morte, sepultamento e ressurreição. A prática desaparece.
a ética se desloca. O foco agora é crer corretamente em um acontecimento. Aqui não estamos falando de desenvolvimento natural. Estamos falando de mudança de eixo. E isso nos leva à cruz. Historicamente, a cruz não era símbolo religioso. Era instrumento de terror político romano. Roma crucificava rebeldes, agitadores, ameaças à ordem pública. Jesus foi executado porque confrontou o poder religioso e econômico, especialmente no templo. A acusação na cruz não é teológica. É política, rei dos judeus. Jesus nunca explicou sua morte como pagamento por um pecado herdado de Adão. Quando fala de cruz, fala como consequência do discipulado e do confronto com o poder. A leitura sacrificial surge depois, quando Paulo transforma uma execução romana em plano eterno. Essa releitura cria um problema moral profundo. Um Deus que planeja a injustiça e utiliza a violência imperial como instrumento redentor não é o Deus que Jesus anunciou. Avancemos. O pecado original. Jesus nunca ensinou isso. Os evangelhos não ensinam isso. O judaísmo nunca ensinou isso. Quem escreve sobre Adão como causa universal do pecado é Paulo, em Romanos, por volta do ano 55 a 58. Mais de 20 anos após a morte de Jesus. Escrevendo para gentios em Roma, pessoas sem Torá, vindas do paganismo, que precisavam de uma explicação universal para o mal. No judaísmo do Segundo Templo, a responsabilidade é pessoal. O filho não levará a culpa do pai. Adão não é base de condenação universal. Paulo cria algo novo, um Adão histórico usado como ferramenta teológica. E aqui a estrutura fica exposta. Sem Adão histórico, o pecado original cai. Sem pecado original, a cruz perde a função que Paulo lhe atribui. Voltemos então a Jesus. Nos evangelhos, ninguém é salvo pela cruz. Todos são salvos antes da cruz. Jesus nunca diz, creiam na minha morte e serão salvos. Ele diz, segue-me, arrependei-vos, fazei a vontade do Pai. Paulo, ao contrário, afirma que a salvação vem pelo sangue. Isso não é continuação. É substituição. E agora chegamos ao ponto mais delicado. Paulo escreve aos Gálatas que qualquer um que pregue outro evangelho seja amaldiçoado. Mas quando isso é escrito? Antes dos evangelhos. Para quem? Gentios sob sua influência. Em relação a qual evangelho? Ao evangelho que ele próprio pregou. Se compararmos os conteúdos, o evangelho de Jesus é reino, prática e ética. O de Paulo é cruz, sangue e crença correta. Se isso é outro evangelho, então Jesus pregou outro evangelho. E agora o fechamento inevitável. Se Paulo cai, o que sobra do cristianismo? Sobra Jesus. O Jesus histórico. O anúncio do reino. A ética radical. A comunidade de Jerusalém liderada por Tiago. Um movimento dentro do judaísmo, não uma religião sacrificial. Esse cristianismo existiu antes das cartas. Sem pecado original. Sem justificação pela fé. Sem cruz como pagamento. A escolha final não é confortável. Mas é inevitável. Se você fica com Paulo, precisa relativizar Jesus. Se fica com Jesus, precisa abandonar a teologia paulina. Não dá para ficar com os dois sem negar o texto. A pergunta final não é mais acadêmica. É pessoal. Quem você segue, Jesus ou Paulo? Aqui no canal não buscamos agradar ou ofender. Buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas, ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia. Eu me chamo Heraldo Santos, obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada, uma análise crítica. E você, vai continuar defendendo a teologia? Ou tem coragem de buscar a história? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. E até o próximo episódio.